Boa noite, começa agora a Liga de Ouro. A Rafa Silva já treina pelo Benfica no Seixal, depois de ontem ter sido oficializado como reforço da equipa de José Mourinho. O vídeo partilhado pelo Clube da Luz começa com uma brincadeira entre Rafa Silva e o videógrafo. O jogador diz que é muito cedo para filmar. Ao longo deste vídeo que foi partilhado pelo Benfica, é possível ver Rafa cumprimentar vários elementos, não só da equipa técnica, também elementos do staff, assim como os novos companheiros de equipa agora no Benfica. Foi uma longa novela esta que terminou então com o regresso de Rafa Silva ao Benfica, depois de um longo processo, um braço de ferro com o Besiktas. O clube turco acabou por ceder também e o Benfica garantiu este regresso de Rafa ao Benfica. O novo reforço fez questão de cumprimentar toda a gente, como aliás é visível nestas imagens, muitos sorrisos, Rafa visivelmente feliz por estar de regresso ao Benfica, cumprimenta também os companheiros de equipa, um a um, até chegar ao treinador José Mourinho. O primeiro companheiro de equipa que surgiu ali foi a Sheldrup, depois também a Leandro Barreiro. Rafa Silva sempre com um sorriso de orelha a orelha, o que revela também que está naturalmente satisfeito por ter colocado fim à novela com o Besiktas. E depois, quando chega a José Mourinho, nesse momento o treinador do Benfica diz que tem uma coisa importante para lhe dizer, mas a imagem é cortada. Rafa fez então hoje o primeiro treino pelo Benfica, depois de ter sido oficializado o regresso do jogador, que até aqui, como já dissemos, representava o clube turco Besiktas. O Benfica já fez a inscrição de Rafa na Liga. O certificado internacional de transferência também já chegou, pelo que o processo está concluído. Ou seja, Rafa Silva poderá mesmo ser opção para José Mourinho no jogo de domingo, no Estádio da Luz, diante do Estrela da Amadora. Todos os documentos para a inscrição foram já enviados para a Liga nas últimas horas. É por isso muito provável que o avançado de 32 anos cumpra o primeiro jogo neste regresso ao Benfica no próximo domingo, na recepção ao Estrela da Amadora. Cabe a José Mourinho perceber a condição física dos jogadores, que não joga, recordo, desde o passado dia 2 de novembro. E Rui Costa garante que Rafa Silva está pronto para jogar no imediato e defende o jogador das críticas dos adeptos. Em declarações aos jornalistas, o presidente do Benfica admite que possa existir algum benfiquista que entenda que Rafa se portou mal com o clube, mas Rui Costa deixa bem claro que Rafa foi sempre exemplar com o Benfica e que, de outra forma, não regressaria. Rui Costa explica ainda que Rafa é um excelente jogador, que tem prontidão para chegar e jogar e um jogador que conhece bem o clube. O presidente do Benfica diz mesmo que o clube não tentou trazer Rafa logo no início do mês, porque a operação custaria mais 15 ou 20 milhões de euros. Relativamente ao mercado de transferências, Rui Costa abre a porta a mais contratações e explica que a ação do clube no mercado também depende das lesões. Já sobre o momento da equipa, o presidente confessa que não queria estar nesta situação. Diz, no entanto, que José Mourinho é um excelente treinador e que não está em cima da mesa a possibilidade de o substituir. E o Benfica cancelou a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Estrela da Amadora. Assim sendo, mais uma vez, José Mourinho só vai responder às perguntas da BTV. Os outros jornalistas não vão poder questionar o treinador do Benfica, algo que, na verdade, tem acontecido nas últimas conferências. O assessor Gonçalo Guimarães tem travado várias perguntas a José Mourinho. Desta vez, e tal como já vem sendo habitual antes dos jogos do campeonato, o treinador do Benfica só vai mesmo falar à televisão do clube. Será a primeira vez em que Mourinho vai falar desde que Rafa regressou oficialmente ao Benfica. O jogo com o Estrela da Amadora é no domingo à tarde no Estádio da Luz.
José Mourinho está a fazer de tudo para ajudar Pavlidis depois de 2 erros graves nos últimos jogos. O jornal A Bola diz que o treinador do Benfica mantém a confiança no avançado e acredita que o jogador vai ultrapassar este momento menos bom. Depois de ter falhado um penalti em Turim, Pavlidis parece ter ficado afetado. Aliás, quando saiu do relevado, chegou a tapar a cara. Pavlidis não falhava um penalti há quase 7 anos. Escorregou no momento em que ia rematar e a bola saiu muito longe da baliza. O Benfica exige 15 milhões de euros por Schjelderup, que já tem acordo com o Clube Rouge. O extremo norueguês do Benfica tem tudo acertado com o clube belga, pelo que falta agora apenas o entendimento entre os dois clubes. O Clube Rouge terá avançado com uma proposta de 8 milhões de euros, mais 3 milhões em objetivos, mas a direção, liderada por Rui Costa, quer mais dinheiro e exige que o valor total seja de 15 milhões de euros. Ainda assim, parece cada vez mais provável a saída do jogador de 21 anos, que tem clubes interessados noutros campeonatos, por exemplo, em Itália. O Benfica está a ponderar avançar com uma proposta entre os 15 e os 18 milhões de euros por Héctor. Segundo avança o Mais Futebol, a SAD, liderada por Rui Costa, está interessada no avançado do Génova e a possibilidade de haver uma proposta ganha cada vez mais força. Depois de ter falhado o negócio por Lorenzo Luca, Héctor ganhou maior protagonismo na lista de alvos do Benfica. Além do Clube da Luz, também o Crystal Palace já demonstrou interesse no jogador. O avançado internacional jovem, pelas camadas de Itália, leva 3 golos esta temporada em 19 jogos. Rezink abre a porta a uma mudança para o Benfica em declarações a um jornal holandês. O médio diz que ainda não recebeu nenhuma proposta do Benfica. No entanto, diz que caso surja uma oferta, quer ter a oportunidade de discutir. O jogador de 22 anos diz que pretende um acordo que seja benéfico tanto para si como para o clube que representa, o Groningen. Segundo a imprensa holandesa, Rezink tem uma cláusula que o permite sair no verão por 6 milhões de euros. Nesse sentido, o clube equaciona mesmo a vender os jogadores já em janeiro, de forma a fazer um encaixe superior com a transferência. Víctor Froholt está em dúvida para o próximo jogo do Futebol Clube do Porto. Saiu lesionado na República Checa, no jogo com Viktoria Plzeň, e o caso está a provocar alguma apreensão. Sabe-se agora, através do boletim clínico, que tem um traumatismo no pé direito. As imagens que vemos na CMTV são desta tarde, no regresso da equipa ao Porto, que passo a explicar. São fotografias que mostram Víctor Froholt, recordando também que Francisco Farioli tinha revelado que o médio dinamarquês seria reavaliado hoje com a realização de uma ressonância magnética. A lesão resulta de um dos últimos lances do jogo em que o Futebol Clube do Porto ficou a reclamar um eventual penalti. O contacto foi violento e Víctor Froholt manteve-se em campo, mas sempre a cochear. Aliás, o jovem de 19 anos revelou um grande espírito de sacrifício, mas pouco conseguiu ajudar a equipa nesses últimos segundos do jogo. Froholt fez tratamento ao traumatismo no pé direito, poderá, no limite, falhar o jogo de segunda-feira frente ao Gil Vicente. E o Futebol Clube do Porto chegou a Portugal após ter ficado retido na República Checa. O avião sofreu uma avaria e a comitiva teve mesmo de permanecer na República Checa à espera de uma solução para viajar. O plantel ficou quase 5 horas no aeroporto até que fosse possível embarcar rumo a Portugal. Entretanto, a equipa de Francisco Farioli já está no nosso país. Vai agora começar a preparar o jogo de segunda-feira frente ao Gil Vicente. Relembro que o Futebol Clube do Porto empatou ontem a um golo frente ao Viktoria Plzeň e complicou as hipóteses de apuramento diretas para os oitavos de final da Liga Europa.
Diogo Costa deixou várias críticas à exibição do Futebol Clube do Porto na República Checa, reparos que parecem ser dirigidos aos avançados da equipa. O capitão e guarda-redes diz que o Futebol Clube do Porto tem estado a decidir mal no último terço. Declarações feitas depois do empate de ontem, o guarda-redes diz que a pouca eficácia ofensiva já vem de outros jogos e que é isso que tem feito a diferença para a equipa. Diogo Costa deixou também um aviso aos colegas ao dizer que é preciso mudar o chip rapidamente e continuar a trabalhar para melhorar nesse capítulo. O Futebol Clube do Porto vai regressar ao campeonato diante do Gil Vicente, como já lhe demos conta, e estamos a falar de uma equipa que se tem revelado neste campeonato e que inclusive já roubou pontos ao Sporting nesta temporada. É oficial, Diomandé renovou o contrato com o Sporting até 2030. O central de 22 anos fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Diomandé, recordo, estava ligado ao Sporting até 2027 e entrava no último ano de contrato em junho deste ano. É um dos jogadores mais cobiçados do plantel e, por isso, a SAD liderada por Frederico Varandas antecipou-se e avançou para a renovação. O central chegou a Alvalade em janeiro de 2023, custou na altura 14 milhões e meio de euros. Esta temporada, Diomandé não tem sido uma opção regular, tem enfrentado também alguns problemas físicos, tem apenas 6 jogos pelo Sporting e esteve também ao serviço da Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas. Rui Borges ainda acredita que o Sporting vai ter uma oportunidade para ser tricampeão. O treinador diz que se pensasse de outra forma, mais valia entregar já as faixas de campeão ao Futebol Clube do Porto. Ainda assim, realça que é preciso a equipa superar-se e ser extraordinária. Na antevisão ao jogo com o Aroca, Rui Borges foi questionado sobre a possibilidade de nevar amanhã, à semelhança daquilo que já está a acontecer hoje em vários pontos do país. Diz que não pode preparar a equipa para esse cenário porque não tem neve artificial, mas lembra que tem de ganhar o Sporting, seja em que circunstância for. O treinador falou também sobre Luís Soares, diz que não teme que o avançado colombiano possa sair do clube, deixa vários elogios a Luís Soares, mas reforça a ideia de que ninguém é insubstituível e que, por isso, se sair, haverá outra opção. Rui Borges foi ainda questionado sobre se tem sido mais cobiçado desde que o Sporting ganhou ao PSG. Garante que tem sido uma semana normal e que as únicas mensagens que recebeu foram da família e dos amigos. Pedro Gonçalves regressa aos convocados do Sporting para o jogo de amanhã frente ao Aroca. É o regresso do jogador um mês e meio depois da lesão muscular que contraiu no derby com o Benfica no início de dezembro. Pedro Gonçalves volta às opções, assim como a Diomandé, que também estava lesionado. Na conferência de imprensa, Rui Borges alimentou a dúvida sobre os dois jogadores, disse apenas que ambos treinaram e que agora havia decisões a tomar. Além de Pedro Gonçalves e de Diomandé, regressam às opções de Rui Borges, Ilmand e Luís Guilherme. Faé, o mais recente reforço da equipa, também vai estar na convocatória. Quanto a Pedro Gonçalves, há um outro aspecto relevante. Tem 4 cartões amarelos, assim é que é, no campeonato e por isso está em risco de suspensão caso veja mais um cartão amarelo amanhã. Nesse cenário, falharia a recepção ao Nacional, mas estaria disponível para o clássico com o Futebol Clube do Porto. E, como já lhe demos conta, o Sporting joga amanhã em Aroca em condições que podem ser adversas. Um cenário que naturalmente preocupa os responsáveis do clube. Estamos a falar de uma situação que está a afetar todo o país. Hoje e amanhã, a maior parte do território nacional é atingida por uma depressão, a depressão Ingrid. Em Aroca vai mesmo haver alerta vermelho. Há até a possibilidade de neve na zona da Serra da Freita.
e também de chuva intensa, inclusive à hora do jogo. O estado do relevado, de alguma forma, gera aqui alguma preocupação no lado do Sporting. Segundo o jornal Record, o clube está preparado para qualquer eventualidade e Rui Borges vai ter também algum cuidado no que respeita às condições do terreno de jogo, sobretudo por causa de jogadores que regressam agora de lesão, mas também para dar indicações à equipa. Um dado importante é que o relevado do Estádio Municipal de Aroca foi trocado no verão passado e é agora o terceiro melhor da Liga, apenas atrás do Estádio da Luz e também do relevado do Estádio José Álvaro. Sanjust diz que não quer entrar em detalhes sobre os últimos meses no Sporting. O central de 29 anos já foi oficializado no Feyenoord e nas primeiras declarações falou sobre o Sporting. Diz que os últimos meses não foram muito bons devido à situação que viveu no clube ao ser despromovido à equipa B. Ainda assim, Sanjust diz que não quer entrar em detalhes, realça apenas que está feliz por regressar ao Feyenoord. Também Rui Borges hoje foi questionado sobre esta saída de Sanjust. O treinador diz que não tem de justificar absolutamente nada, realça que foi um jogador importante e que foi bicampeão, mas que neste momento não é jogador do Sporting. Rui Borges deseja ainda a melhor sorte do mundo a Sanjust, à semelhança do que também disse o Sporting na publicação de despedida nas redes sociais. A Segurança Social exige 2.600.000 euros à Federação Portuguesa de Futebol relacionados com o contrato de Fernando Santos. Segundo o jornal Record, a Federação já foi intimada a pagar o valor em questão, ao qual se somam ainda juros e multas. Tudo isto é referente ao último ano de contrato de Fernando Santos e da restante equipa técnica. O que está em causa foi o facto da Federação ter pago os ordenados da equipa técnica à empresa Fumacosa, constituída em 2014 por Fernando Santos. Isto fazia com que a Federação pagasse IRC com uma taxa inferior ao escalão máximo de IRS que seria exigido se todos os membros recebessem como trabalhadores. Entretanto, numa nota que foi publicada no site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol diz que convocou uma reunião de emergência que aconteceu na passada terça-feira. É também garantido nesta nota que a Federação vai proceder de imediato à liquidação dos montantes em dívida. Temos muito para discutir nesta Liga de Ouro, mas agora vamos ver os golos dos jogos de hoje com a Débora Carvalho. Voltamos à Liga de Ouro e falamos de Rafa Silva porque também Rui Costa falou pela primeira vez desde que o jogador regressa ao Benfica. Garante que Rafa está pronto para jogar no imediato e defende o jogador das críticas por parte de alguns adeptos do Benfica. Em declarações aos jornalistas, o presidente do Clube da Luz admite que possa haver benfiquistas que entendam que Rafa se portou mal com o clube, mas deixa bem claro que foi sempre exemplar com o Benfica e que de outra forma não regressava. Rui Costa explica ainda que Rafa é um excelente jogador, que tem prontidão para chegar e jogar. É um jogador que conhece também bem o clube, o que facilita naturalmente na adaptação. O presidente do Benfica diz mesmo que o clube não tentou trazer Rafa logo no início do mês, porque a operação custaria mais 15 ou 20 milhões de euros relativamente ao mercado de transferências. Rui Costa também falou. Vamos analisar estas declarações e muito mais já a seguir a um curto intervalo. Até já. À saída do jogador a custo zero em 2024 e regressar agora. Mas é um jogador até o final da que é determinante, que foi sempre determinante nos 8 anos que representou o Benfica. Volta a casa com o mesmo espírito que esteve aqui durante esses 8 anos. E deixa-me só referir aqui uma coisa em relação ao Rafa que me parece pertinente. Há muito adepto, há muito sócio que na situação do Rafa acredita que o Rafa não se comportou bem com o Benfica porque saiu a preço zero do Benfica, acabou o contrato com o Benfica. E não é verdade? E não é verdade porque o Rafa, e vocês vão se lembrar disso certamente, porque
No último ano que o Rafa tem contrato com o Benfica, falou-se muito se o Rafa saía para o Qatar naquele ano ou não, tinha uma proposta milionária para ele, e que até houve a tal conversa na Inglaterra, no estádio de Inglaterra, entre o presidente do Benfica e o Rafa, e vocês vão se lembrar disso, que tanto foi badalado, e o Rafa acabou por aceitar ficar no Benfica mais um ano, assim como o Benfica aceitou não ganhar dinheiro com o Rafa naquele ano e continuar com o Rafa por mais um ano, mesmo sabendo que ele pudesse acabar contrato e sair a preço zero. Na altura entendemos que as verbas que estavam em cima da mesa para a saída do Rafa não compensavam a saída do Rafa, e o Rafa teve um comportamento exemplar com o Benfica. Exemplar ao ponto que a última época do Rafa no Benfica, portanto a época que depois faz com que ele acabe o contrato, é a melhor época do Rafa em termos de números. E este regresso é uma espécie de prémio por causa desse não é uma espécie de prémio, é contratar um jogador que nós acreditamos que sirva para o Benfica, que conhece o Benfica, que tem a prontidão para chegar e jogar, e sobretudo porque internamente, e eu percebo que externamente possa haver quem pense que o Rafa não tenha tido esse melhor comportamento porque saiu a zero, mas repito, o Rafa teve um ótimo comportamento com o Benfica, teve um excelente comportamento com o Benfica. Caso contrário, eu ainda tenho os meus valores e ainda sei representar o Benfica com os seus valores. E jamais teríamos contratado o Rafa de novo se entendêssemos que o Rafa tivesse tido um mau comportamento com o Benfica. Portanto, aquilo que eu quero deixar de palavra aos sócios do Benfica é que jamais o presidente do Benfica e jamais o Rafa estariam hoje no Benfica se tivessem tido alguma quesilha no passado ou um mau comportamento em prol do clube. É por estas declarações do presidente do Benfica que começamos a conversa nesta Liga Douro. Comigo em estúdio, como sempre, às sextas-feiras tenho o João Malheiro, o Manuel Queiroz, o Luís Miguel Henrique e o Fernando Mendes. Boa noite a todos. João, Rui Costa, no fundo, a fazer questão de explicar nesta resposta que Rafa não se comportou mal com o Benfica quando saiu a custo zero, porque se tivesse tido esse comportamento, não regressaria ao Benfica. Tu achas que isto, de alguma forma, vem acalmar os ânimos? Porque há muitos adeptos do Benfica que se revoltaram e se mostraram contra este regresso de Rafa. Boa noite. Eu acho que desde logo foi importante que o presidente do Benfica tivesse feito este esclarecimento. Eu admito que o regresso de Rafa não seja consensual. Não estamos a ouvir-te nas melhores condições, João Malheiro. Já vamos resolver essa questão técnica, mas então avança aqui para o Miguel. Miguel, tu compras esta explicação de Rui Costa? Boa noite a todos. Eu compro a explicação, não compro o timing. Isto é, o problema muitas das vezes destas questões é que a máquina do Benfica, a máquina de comunicação do Benfica, para se defender e para defender a estrutura, acaba por deixar os jogadores e treinadores serem cozinhados em lume branco. Isto é, porquê que Rui Costa, quando as primeiras vezes, logo no final da época em que Rafa que estava a ser acusado disto, porquê que não disse isto? Isto é, deveria logo na altura dizer assim, desculpe, os benfiquistas estão a ser incorretos com o Rafa, porque o Rafa está-se a portar lindamente. E isto deveria ter sido dito lá. E atenção, eu vou dizer isto porque eu vivi isto com o Jorge Jesus a chegar em 2020. Metade das pessoas queriam, metade das pessoas não queriam. Porque o Benfica, em determinado momento, disse que o Jorge Jesus era um traidor e que tinha saído do Benfica para ir para o rival, quando foi exatamente o contrário. Foi o Benfica que empurrou porta fora o Jorge. Portanto, nestas questões, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rafa não se portou mal. E não tenho dúvida nenhuma que o Rui Costa está a dizer hoje a verdade. O que se coloca é, o Benfica torna-se vítima das suas próprias armadilhas, porque na altura era conveniente que passasse a narrativa que o Benfica estava a fazer tudo o possível para que o Rafa passasse e quem cala consente. O Benfica não fez nada ativamente, mas deixou passar a narrativa ao ponto das pessoas hoje, portanto as pessoas não são malucas, há 1, 2 são malucos. Quando pegas em 1000, 2000, 40 mil, 50 mil, 100 mil, se calhar são 100 mil pessoas malucas. São apenas fruto e resultado de uma narrativa que se deixa alimentar, que à data era conveniente e que agora deixou de ser. Isto é um problema. É um problema de ter uma visão que não chega além de um palmo do nariz. Só se vê o hoje. Quando não se percebe que, porventura, o Rafa, na altura, se estava a ser correto com o clube, porque é que não se veio defender o jogador na altura? Porquê? Porque só hoje é que é necessário tentar reverter uma narrativa que se deixou construir e que agora não interessa à estrutura, às pessoas. Porque o Rafa, coitado, se calhar na altura portou-se lindamente, treinava, fazia, marcava, fazia. E do ponto de vista negocial, o seu empresário estava a defender os seus interesses e o Benfica estava a defender os deles. Mas deixou-se criar a narrativa que hoje as pessoas do Benfica
não é só porque o Rafa agora voltou, é porque o que lá ficou atrás. E eu volto a dizer, eu já vivi isto e sei o quanto isto é difícil. Isto são meses e meses e meses. A única hipótese que o Rafa tem de correr bem a vida é se jogar bem e marcar golos e o Benfica tiver títulos. Porque senão, não há explicação que o Rui Costa possa dar. Da mesma maneira que o Luís Vieira tentou a determinado momento reverter o passe em relação a Jorge Jesus e não conseguiu. Porque as coisas ficam encrustadas, porque as coisas ficam amarradas e neste momento o Benfica é refém, não do que aquilo está a ser feito agora, não do que aquilo está a ser dito hoje, porque eu não consigo, nem sequer tenho informação, mas não devido uma única palavra, nem do comportamento do Rafa, nem das palavras, do conteúdo das palavras do Rui. Aquilo que eu tenho para dizer é porque é que o Benfica deixou colar à imagem de Rafa no meio da saída que ele estava a ser incorreto. Porque agora são vítimas disso. O problema não é agora. O problema foi criado lá atrás. E volto a dizer, o mais prejudicado no primeiro momento vai ser o Rafa. Se as coisas não correrem bem por alguma razão, seja ela qual for, vai ser o primeiro a ser assobiado, penalizado. E isso tem custos para ele e para a equipa e para quem neste momento acredita nele. É só a única coisa que eu tenho a dizer em relação a isto. João, tu compreendes isto que diz o Luís Miguel, de que na altura o Benfica alimentou essa narrativa de que Rafa não se teria comportado da melhor maneira? Alimentou por omissão. É isso que eu queria dizer, só volto a dizer em relação a isso. Bom, eu não sei o que é que se ouviu da minha primeira intervenção. De qualquer forma, queria dizer, ou repetir, que acho bem que Rui Costa, o Presidente, tenha dito o que disse hoje. Uma coisa é alguém simpatizante do Benfica, como é o meu caso, ter dito exatamente isso na semana passada, se bem estão recordados. E disseram-me aqui que o Diamantino também tinha dito. Mas, enfim, nós não temos nenhuma expressão no Benfica, não temos nenhum cargo no Benfica e, portanto, outra coisa é o Presidente do clube dizer. Ele fez bem, em minha opinião. Reconheço que este regresso do Rafa é algo fraturante, mas também tem a ver com uma atmosfera muito especial. Portanto, que não é uma atmosfera evidentemente favorável ao Benfica. Podemos escalpelizar essa questão, mas basta recordar que em 15 dias o Benfica perdeu a hipótese de ganhar a Taça de Liga, foi eliminado da Taça de Portugal e deu um passo muito grande atrás no prosseguimento na Champions. E, portanto, o momento é particularmente delicado. Agora, o exemplo que o Miguel dá é absolutamente infeliz relativamente a esta questão. Eu explico. É que, em relação a Jorge Jesus, desde logo Jorge Jesus sai do Benfica para o rival Sporting. Não vai para o estrangeiro, não vai para a Turquia, ou não foi para o Flamengo, foi para o Sporting. E não houve omissão, houve mesmo responsáveis do Benfica a chamarem o que o Luís Miguel disse a Jorge Jesus, dizendo que tinha traído o clube, que mais isto, mais aquilo, mais coisa. Eu estou de acordo que o Miguel era uma coisa, não é verdade? O Jesus foi empurrado do Benfica. Eu disse-o na altura. Portanto, sinto-me tão confortável que eu disse na altura. Mas aí o Benfica, ou podem ser sacadas responsabilidades a quem dirigia o Benfica nessa altura. Porque, de facto, a imagem que passou, ou que o Benfica quis passar, e as declarações que houve sobre essa matéria foi de trás. Aqui não. Agora, estou de acordo. Tu estás a fazer um sinal de pressa. Temos de avançar aqui muito rapidamente e já vamos voltar à nossa conversa porque temos muito ainda para falar, não só de Rafa, mas também destas declarações. Mas, Manuel, peço-lhe uma reação muito rápida relativamente a estas declarações de Rui Costa. Boa noite a todos. Eu acho que o Rui Costa não tem que dar estas explicações, na minha opinião. O negócio é bom, eu acho que é. E, portanto, ele acha que é. Ele é o presidente do Benfica, falo e acabou. Em poucos segundos, Fernando, também achas que Rui Costa não tinha de dar estas explicações ou achas que fez bem? Não, eu acho que não tinha nada a querer dizer. Contratou um jogador que eles queriam. Estou curioso depois, daqui a uns tempos, no relatório de contas, para saber, afinal, quanto é que custou o Rafa, que ninguém sabe, porque acho que há uma coisa de confidencialidade, não é? Estou muito curioso para saber quanto é que isto custou tudo. Meus senhores, já vamos continuar a nossa conversa, até porque temos muito para falar, mas agora importa também atualizarmos a informação relativamente ao mau tempo em Portugal com a Débora Carvalho. Tal como prometido, estamos de regresso. Rui Costa diz que José Mourinho é um excelente treinador e garante que, apesar da época não estar a correr como pretendiam, a despedir José Mourinho não está sequer em cima da mesa. Desiludido com José Mourinho? Não, de todo. José Mourinho com estes resultados? De todo. José Mourinho é um excelente treinador, não há dúvidas nenhumas disso e, portanto, não é uma época fácil e, portanto, não vou estar, mais uma vez, não vou estar aqui E pondera alterar o treinador? Está fora de questão.
está fora de questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Fernando, tu acreditas, está mesmo fora de questão? Do lado de Rui Costa, conseguimos perceber, porque é o presidente do Benfica que diz isto, e achas que do lado de José Mourinho também há aqui... Eu acho que sim. Vontade em continuar. O José Mourinho veio para aqui, se calhar teve outras propostas, não me acredito, sinceramente. Apesar da qualidade que ele tem. Que tivesse uma proposta melhor que um clube da dimensão do Benfica, tenho muitas dúvidas sobre isso. Agora, o Rui Costa quer, acho muito bem, quer que ele continue, mas os resultados, seja Zé Mourinho, seja Rui Borges, seja quem for, se as coisas não correrem bem, aquilo sobra para alguém. Portanto, o Benfica neste momento tem um objetivo, é possível, vamos ver. Miguel, mas tu achas que estas declarações de Rui Costa são aqui uma mensagem de confiança a José Mourinho? Volto a dizer, porque com todo o respeito pelos soundbites e pela espuma das coisas, este problema não pode ser visto só dessa maneira. Isto é o Mourinho tem uma cláusula de rescisão invertida. Isto é, normalmente as pessoas, o treinador ganha, por exemplo, 10 e a sua cláusula de rescisão, se ele quiser sair, tem que pagar 20 ou tem que pagar 15. Não, aqui é o contrário. Em vez de o seu fator de saída ser multiplicado por 2 ou por 3, ele é dividido por 2 ou por 3. E isto é um problema, fragilidade brutal do ponto de vista estratégico e do ponto de vista do planeamento para o Benfica. Quando o Rui Costa está a dizer isto, ele está certo, isto é, do lado do Benfica, ele pode assegurar que o Benfica não tem intenção de... Sim. Mas falta outra parte da equação, que normalmente um treinador não tem este poder. Eu não conheço nenhum treinador em Portugal, nos últimos 20 ou 30 anos, que é o tempo que eu trabalho já quase há 30 anos nisto, que alguma vez tenha. Uma coisa é chegar ao fim do seu contrato, aí entra no último ano de contrato, mas a meio do contrato tem eventualmente a possibilidade de sair, não querer ficar. E todo o planeamento estar a ser feito em cima dessa situação. Eu volto a dizer, para não ser claro, eu não tenho problema, acho que o Mourinho dá bem para o Benfica, acho que o Benfica é excelente para o Mourinho. Do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista da segurança, Rui Costa não pode estar a assegurar que pode assegurar a sua parte. Não tem o que sempre teve todo e qualquer presidente do Benfica, a segurança de que o seu treinador vai poder ter a liberdade que, pagando uma pequena parte do seu salário no final da época, possa sair. E isto é uma fragilidade estrutural, uma fragilidade negocial que tem que ser resolvida. Concorda, João? É uma fragilidade? Bom, em certo sentido, sim, até porque sabemos que a cláusula, creio que é de valor de 3 milhões. Portanto, 3 milhões nos valores... Fazendo fé naquilo que é público. Com certeza, justamente. Agora, eu na semana passada, aliás, há 15 dias, mesmo sabendo que o Benfica ia entrar num período difícil e, de facto, não teve sucesso, portanto, isso é um dado perfeitamente adquirido, mas já há 2 semanas eu disse que, na minha opinião, José Mourinho casa na perfeição com o Benfica, é o treinador ideal para o Benfica e, mais do que este ano e meio de contrato, na minha opinião, devia ter até mais 2. O Benfica precisa de estabilidade, precisa de um treinador que pense, um treinador que projete, que programe, e eu acho que o José Mourinho é o treinador indicado. Agora, se me perguntas, mas o Mourinho teria receptividade para além deste ano e meio que falta a fazer mais 2 anos? Eu não sei se tinha ou não tinha. Se tivesse responsabilidades no Benfica, proporia a José Mourinho mais 2 anos. Acho que isso, e até resolvia-se, desde logo, esse problema dessa cláusula que se fala no final da temporada. João, eu gostava de ver José Mourinho mais 2 anos, aliás, mais 3 anos e meio no Benfica. Manuel, até porque Rui Costa acaba por ser aqui perentório, mas do ponto de vista do despedir, ou seja, o despedir está fora de questão, mas depois há outra parte que Rui Costa já não controla, pelo menos a 100%, não é? Pois este não é também muito o momento, não é? A cláusula existe por razões que têm a sua justificação na questão eleitoral. E, portanto, mas que já deixou de ter sentido. Neste momento já está bem, mas... E o planeamento... À data tinha. Imagina que agora o presidente ficava bem, a José Mourinho ou o próprio Rui Costa dizer, atenção, que eu não prendi o futuro de ninguém. Agora, ao dia de hoje, montar o planeamento em cima disto, mas pronto. Não, a questão é essa, é a partir das eleições e a partir daquilo que se fez, e então, das duas, ou se faz um contrato normal, e portanto, e a partir daí fica claro que é de facto Mourinho
Mourinho, que é o treinador do projeto, ou então nem uma coisa nem outra. Ou então esperas pelos investimentos a serem feitos até ter essa certeza. Ou então... Já voltamos à Liga de Ouro. Vamos agora conhecer os destaques da Noite das Estrelas com a Maia. Maia, boa noite.